Nessa aula, nós vamos conversar um pouco sobre como como funciona o padrão de projeto de Promises, e nós vamos analisar uma alternativa ao uso de Promises que atualmente tem sido bastante popular, que é o uso das diretivas async e await do JavaScript. Para explicar esses conceitos, eu vou fazer uso da biblioteca Axios de Ajax, conforme nós já vimos anteriormente. E eu tenho implementado, na verdade, um exemplo de utilização da API de CEPS disponibilizada, né? Essa API, ela nos permite fazer uma requisição via Ajax para ela, utilizando, por exemplo, essa URL, em que eu passo um CEP como parâmetro dentro da URL, e ela me retorna informações a respeito desse CEP, né? Que seriam a localidade, que seria a cidade, o F, que seria o estado, e especificamente o que eu estou utilizando aqui também é o logradouro, né, que seria o nome da rua ou avenida que faz referência a esse CEP. O código que eu implementei para utilizar essa API, estou apresentando aqui para vocês. Eu já estou trazendo uma versão completa, que basicamente, se vocês observarem em termos de código HTML ali, entre ali as linhas 10 e a linha 14, basicamente eu defini primeiro um campo de entrada de texto, que é um input. Na linha 10 ainda eu coloquei um botão também ali ao final dele, né, que a ideia é que esse campo de texto meu usuário vai preencher com CEP. Eu vou clicar no botão buscar. Quando ele clicar no botão buscar, ele vai trazer as informações do CEP para mim. Das linhas 12 à linha 14, vocês vão observar que eu inseri uma estrutura HTML ali. Especificamente nessa estrutura, observem que a ideia é eu mostrar o logrador associado ao CEP, a cidade e o estado. E a seguir, entre as linhas 17 e 29 desse nosso código HTML, eu tenho implementado as nossas funcionalidades de JavaScript. Entre as linhas 17 e linha 21, basicamente eu simplesmente recuperei os elementos atrelados do HTML pela estrutura DOM que nós vamos estar utilizando, né? Então eu recuperei o elemento input, recuperei o elemento button e recuperei os spans associados ao logradouro, à cidade e ao estado. Da linha 22 a linha 29, vocês vão observar que inicialmente na linha 22 eu fiz uma declaração de um event listener de clique. Então, quando eu clicar no meu botão de busca, ele vai executar a função que eu passei como parâmetro. Das linhas 23 até as linhas 28, vocês vão observar que eu fiz a minha chamada Ajax, utilizando o Axios. E aí, então, eu fiz a chamada direcionada para a URL do ViaCep. Lembrando que eu fiz a alteração ali com o valor de parâmetro, que ele é recuperado a partir do meu input, na linha 23. E depois, eu resolvi a chamada Ajax, basicamente entre as linhas 25 até a linha 27, simplesmente pegando os dados que vêm em formato JSON da API do CEP, e eu inseri esses dados dentro dos meus elementos HTML associados ao logradouro, cidade e estado. O que eu queria discutir na aula de hoje especificamente, na verdade eu vou mostrar inicialmente aqui como é que está funcionando essa aplicação, só para a gente visualizar o que acontece. Esse daqui é o funcionamento dela, tá? Então eu coloco aqui, por exemplo, um CEP, vou colocar um CEP diferente aqui, clico em buscar, ele simplesmente me traz o logrador associado, a cidade de onde é esse CEP e o estado. E aí ele vai atualizando isso daqui conforme a busca que eu colocar na minha interface. O que eu queria discutir com vocês, essencialmente, está relacionado às funcionalidades implementadas entre as linhas 23 e linha 27 do nosso código. É para a gente entender como é que funciona o Axios, especificamente. A primeira coisa que eu gostaria de observar é, nessa linha 23, nós fazemos a nossa chamada Ajax utilizando o Axios. E na linha 24, se vocês observarem, nós fizemos uma chamada de .den. O que isso daqui significa em termos do nosso programa, dessa nossa aplicação implementada inicialmente em JavaScript, tá? O que eu queria destacar para vocês é o funcionamento de um padrão de projeto que se chama Promise, tá?
E o padrão promise, ele está associado à forma como o código JavaScript ele responde a chamadas assíncronas, como é o caso do Ajax, especificamente. Isso daqui eu estou explicando de uma forma bastante superficial ainda, né? O que é importante entender inicialmente é que o padrão de promise ele estabelece que quando você faz uma chamada assíncrona como uma chamada Ajax, você vai retornar um objeto que ele representa a resolução ou que ele representa a finalização dessa chamada. Então, a princípio, uma promise é como se o objeto, na verdade, a chamada Axios.get, ela vai me retornar um objeto referente a uma classe, né, que seria tipo uma promise. E essa nossa classe, a princípio, pelo que nós estamos observando ali, ela tem um método then. O método then, por sua vez, ele vai receber como parâmetro, se vocês observarem aqui, eu fiz uma declaração em ECMAScript 6, né, que ele recebe uma callback como parâmetro, que seria uma função. Então ele recebe uma função, eu vou simplesmente definir ela aqui como func, aqui, por exemplo, e essa classe promise ela representa a finalização da requisição Ajax, no caso do Axios, né? E aí ele basicamente executa dentro desse método then, que dentro desse método then ele executa a função que foi passada como parâmetro, e ele inclusive passa o resultado da chamada, né, que seria o objeto JSON como parâmetro para ela. Então, essencialmente, esse retorno do objeto do Axios, né, ele poderia ser uma forma assim, simplista da gente analisar, é que ele retorna para nós um objeto nesse formato, que é uma promise com um método then que recebe como parâmetro uma função. E basicamente é isso que nós estamos implementando, é isso que nós utilizamos para fazer funcionar o Axios. Existe uma outra forma de trabalhar com as promises atualmente, dado o cenário de evolução da linguagem JavaScript, tá? Esse cenário que nós utilizamos aqui, ele utiliza o conceito de promise. Sempre que eu tenho uma API que faz uso de promises, como é o caso do Axios, existe uma outra forma de trabalhar que é baseada nas diretivas de async e await do JavaScript. Essas diretivas elas me permitem fazer o seguinte, elas têm como objetivo tentar encapsular e abstrair as complexidades inerentes ao uso de promise, e ao invés de eu utilizar as callbacks dentro das promises, ela me permite ter uma forma um pouquinho diferente de representar a nossa chamada assíncrona. E eu vou exemplificar para vocês. A primeira coisa que eu vou ter que fazer nesse código para fazer o uso dessa diretiva async e await eu tenho que declarar aqui a função dentro do meu escopo aqui, que a princípio seria essa função dentro do clique, ela é uma função do tipo assíncrona. Uma vez que eu defino que essa função ela é assíncrona, eu posso trabalhar com as chamadas que retornam promises de uma forma diferente. Essa daqui é a nossa chamada que retorna promise. E a princípio eu faço uma chamada em cima do resultado dela, do retorno dela, pelo método then, para resolver depois a nossa promise. O que a gente vai mudar aqui basicamente ao invés de eu utilizar, de eu receber o JSON como parâmetro no método then, eu vou fazer uma declaração de uma variável chamada JSON, e essa variável JSON ela vai receber o Axios.get que retorna uma promise, só que eu vou fazer uma chamada de await, que basicamente ela representa que eu estou pedindo para ele esperar pela chamada do Axios.get terminar para continuar a execução desse nosso bloco de código, que é a nossa função async, conforme nós declaramos. E basicamente essa sintaxe e essa forma de implementação ela vai nos permitir trocar e tirar o callback e inclusive tirar a chamada do nosso método then, da promise, para um código mais ou menos assim. Então basicamente com essas alterações o nosso código ele ficaria representado da seguinte forma. Então só para verificar se eu não cometi nenhum problema, vamos verificar se o código continua funcionando. Recarreguei a aplicação, vou fazer uma nova busca por um CEP. Observe que o código continua funcionando. Então, basicamente, essa daqui é uma outra forma de representação do uso de promise.
E eu tenho visto como bastante popular. Existem alguns outros caminhos que vocês vão precisar investigar, né? Que é como você faz para resolver quando a Promise ela lança um erro, ou como você faz para trabalhar com múltiplas promises e assim por diante. Minhas recomendações de leituras associadas a essa discussão, tá? A princípio eu peguei aqui um site da MDN, né? Que ele faz uma descrição sobre as funções assíncronas, faz uma descrição de como elas funcionam, e eu achei bastante razoável, bastante fácil de entender, tá? Com relação aos sempre que vocês forem trabalhar com esse tipo de implementação assíncrona, eu acredito que a maior parte dos alunos vão optar pelo uso do async e do await por deixar a sintaxe um pouco mais leve de ser utilizada, embora ela também traga algumas limitações relacionadas à forma como você vai trabalhar com requisições concorrentes. Que basicamente essa implementação aqui ela dificulta um pouco você trabalhar com chamadas concorrentes Ajax. Normalmente elas não vão acontecer de forma concorrente, mas de forma serial, se vocês utilizarem assim.